Olá, continuando nossos estudos sobre evolução humana. Havíamos aqui parado nos fósseis encontrados dos hominídeos na África, né, tanto dos australopithecus como do gênero Homo. Então aqui os afarenses, os Gardi, anamenses, africanos, entre outros, né? E nós vamos direto examinar o Australopithecus afarensis, que é aquele que vai dar origem ao Homo habilis. Já existem alguns estudos aqui que talvez haja um intermediário aqui entre o Australopithecus afarensis e o Homo habilis, mas isso ainda está em estudo, tá? Ficaremos com essa versão por enquanto. Então, observem aqui, por quê? Porque tem a ver com o desenvolvimento aí da ciência, né? Então, existem alguns estudos, mas que precisam ainda ser comprovados. Então, observem que o Australopithecus afarensis, assim como ocorreu com muitas outras espécies, ele vai dar origem a duas novas espécies. De um lado, o Homo habilis, o gênero Homo, e de outro lado, o Australopithecus bolsei, né? Outros Australopithecus, bolseio, possivelmente o africanos, né? Então, aqui nós vamos ter a coexistência, portanto, de Australopithecus e do gênero Homo. Bom, o Australopithecus afarensis mais antigo que nós encontramos até agora, que é uma mulher, que são fósseis de uma mulher, nós chamamos de Lucy. A capacidade craniana do Australopithecus ela é maior que os chimpanzés, braços longos, maxilares salientes, bípede. Então, observem que não fomos nós que desenvolvemos o bipedalismo, mas sim herdamos dos australopithecus, baixos, uma altura de 1,20 m. E aí as características, né, esqueléticas, as suas arcadas dentais, a sua estrutura pélvica, enfim, indicam, a estrutura pélvica vai indicar que é bípede, né? As características dentais e outras vão indicar aqui a alimentação, baseada em vegetais. Ocasionalmente comiam carne, de que maneira? Eram carniceiros, né? Por muito tempo fomos carniceiros. Aqui uma reprodução gráfica da Lucy, baseada aí nos esqueletos, nos fósseis. Olha quanto tempo viveu a Lucy. Não a Lucy, a Lucy viveu muito pouco tempo. Mas o Australopithecus afarensis enquanto espécie. De 4 milhões a 2,5 milhões de anos. Bastante tempo, né? Então, descendendo aqui o Homo habilis, já entrando no gênero Homo, viveu entre 2,4 milhões de anos até 1,8 milhão de anos atrás, tá? Então, o cérebro dele aqui em torno de 600 a 650 centímetros cúbicos. Observem, pessoal, que como é um tempo aqui bastante longo, vai variar um pouco algumas informações, porque uma coisa é eu examinar um Homo habilis de 2,4 milhões de anos atrás e outro de 1,8 milhão de anos. Então, aqui há algumas mudanças físicas, tá? Em função do quê? De todo esse tempo aqui. O Homo habilis recebeu esse nome porque ele já construía objetos, tá? Então, é um homem habilidoso. E aqui a reconstituição gráfica do Homo habilis. Observem aqui, ó, as falanges do Homo habilis e do Australopithecus, como são semelhantes, tá? O Homo erectus. O Homo erectus também vai conviver com o habilis. Já tem aqui uma linguagem rudimentar, tá? Descobriu o fogo. Temos algumas mudanças importantes aqui no Homo erectus, né? Porque além do desenvolvimento craniano, que vai variar bastante também em função de todo o tempo que ele vai viver, em torno de 1,8 milhão a 300 mil anos atrás. Então, vejam ali a variação do crânio, a altura aumenta, e aqui começa a perda de pelo, porque vai
ocorreu o processo de desenvolvimento das glândulas sudoríparas que vão aqui controlar a temperatura do nosso corpo, tá? O Homo erectus, aqui um outro fóssil que encontrado há pouco tempo, bastante inteiro, né, na África, em 1984, tá? E ele foi provavelmente ele foi um dos primeiros caçadores. Então, aqui deixando de ser carniceiro e se tornando caçador, tá? E também o primeiro que migrou da África. Então, na verdade, o Homo erectus ele é fantástico, né? Aqui as estruturas homólogas que nós havíamos comentado no primeiro vídeo. Então, observem a arcada dentária, principalmente ali do Australopiteco e da espécie humana, como são semelhantes. Aqui o esqueleto entre eles, o Homo habilis, o Homo erectus e nós. Muito semelhantes. Há uma mudança ali na estrutura pélvica, né, em função do desenvolvimento da postura ereta. A alimentação, né, ela vai se tornar, a base vai se transformando em torno da questão da proteína da carne, vai gerar uma série de mudanças na arcada dentária. Observem aqui os crânios e a reprodução gráfica, né, de um Homo habilis, um Homo rudolfensis e do Homo erectus. Tá? E o que eu havia comentado antes, o Homo erectus ele é o primeiro a sair da África, vai em direção à Ásia, em direção à Oceania e também em direção à Europa. Tá? E o continente americano? Por enquanto, nós só encontramos fósseis no continente americano do Homo sapiens sapiens, tá? Aqui as possíveis migrações, algumas já comprovadas, outras ainda em estudo. Então, nós temos aqui uma migração através do Estreito de Bering, né? Diversos sítios arqueológicos apontam para diversas migrações a partir do Estreito de Bering. E aqui nós temos também hipóteses aí em estudo, mas que já demonstram que ocorreram uma série de outras migrações, inclusive aqui no Brasil. Nós temos datas bem mais antigas do que datas no norte do continente, por exemplo, e que indicam migrações aqui da Oceania, através de embarcações para a América do Sul, né? O que daria, então, portanto, que o continente ele não foi ocupado pelo ser humano a partir do norte e que vai migrando, isso também ocorreu, mas que ocorreram diversas migrações e que ao sul também migrações mais antigas, inclusive, por enquanto, né, que apontam também uma diversidade aí da ocupação no continente americano. O Homo sapiens neandertal, bem mais recente, por enquanto só encontramos fósseis na Europa. Vejo que ele viveu entre 250 e 30 mil anos atrás, o que significa dizer que nós convivemos com o Homo neandertal, tá? E aqui nós. Então, agora os últimos fósseis apontam, né, para 200 mil e 250 mil anos. Então, vejam, estava comentando que nós convivemos com os neandertais, tá? E atualmente, de espécies do gênero Homo, só existem nós, né? O que aponta aqui que a extinção das espécies anteriores que viveram muito mais tempo do que a nossa, né? A nossa é bem mais recente. E por que se extinguiu o Neandertal, que era muito parecido conosco, tinha um cérebro um pouquinho maior que nós, mas era mais baixo, né? E por que ele se extinguiu? Tudo indica que tenha sido em função aí da competição
entre as espécies, tá? E encerramos aí os nossos estudos sobre a evolução humana.